mais 500 metros, 1000 côvados, e as águas começaram a dar nos joelhos. Depois andou mais 500 metros, no caso, 1000 côvados, 500 metros, deu nos lombos. E depois de andar mais 500 metros, aquela pequena lâmina d'água, agora já era um rio caudaloso, e naquele rio só se podia passar a nado. Isso aqui fala a respeito da ação do Espírito de Deus na nossa vida. Quem já foi à praia aí, ao rio, percebe que quando as águas estão no nosso tornozelo, a gente consegue correr. Já correu assim? Com as águas no tornozelo, a gente consegue correr. E aí você vai correndo um pouco mais e chega até o joelho. Com o joelho, a água no joelho, a gente ainda consegue também correr, não é isso? Quando chega na cintura, a dificuldade aumenta, não é assim? Mas a gente ainda consegue correr. Quem faz hidroginástica aí com água na cintura, consegue ainda correr. Mas quando as águas estão nos cobrindo, a gente não consegue correr. Porque a resistência que a água nos oferece é muito maior do que a resistência que nós oferecemos a ela quando as águas estão na cintura, quando estão nos tornozelos ou quando estão nos joelhos. Quando as águas estão nos tornozelos, nos joelhos e na cintura, nós ainda temos muito controle da situação. Nós ainda temos a capacidade de oferecer resistência para ela, porque ainda estamos no domínio da situação. O texto bíblico diz que essas águas, elas começaram a ganhar terreno, a se expandir de uma forma tal, que chegou ao ponto de que um ser humano não teria mais condição de controlar aquelas águas. O que é que o texto bíblico está falando para nós aqui nessa noite, irmãos? Que Deus quer que nós possamos dar a Ele o ambiente propício para que as águas do Espírito de Deus comecem a correr em nossa vida de uma forma tal que nós percamos o controle da nossa vida e o Espírito de Deus assuma o controle da nossa vida, para que a gente possa viver, para que a gente possa se mover e para que a gente possa existir na presença de Deus, vivendo a dinâmica do Espírito de Deus. Quando as águas estão nos tornozelos, eu ainda estou muito Senhor de mim. Quando elas estão nos joelhos, eu ainda vou para onde eu quero ir. Quando elas estão na cintura, eu ainda estou muito dono de mim. Mas quando esse rio se torna caudaloso na minha vida, eu preciso mergulhar nele. Eu preciso me aprofundar nele. Eu sou dominado por ele, eu sou controlado por ele. E o Espírito de Deus quer fazer isso na nossa vida, meus irmãos. O Espírito de Deus quer realizar essa obra dentro de nós, para que o plano de Jesus se cumpra verdadeiramente na nossa vida. A gente precisa perder o controle, fazendo como Paulo disse: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E agora a vida que eu vivo na carne, eu vivo no Filho de Deus, na fé do Filho de Deus, o qual me amou, se entregou por mim. Então aqui fala de nós perdermos o controle da situação e deixar Deus guiar, direcionar, conduzir a nossa vida, a nossa resistência. A nossa visão vai ser a visão de Deus, o nosso pensamento vai ser o pensamento de Deus, os nossos preceitos serão os preceitos de Deus, os nossos valores, os valores de Deus, os nossos princípios, os princípios de Deus. A nossa maneira de agir vai ser a maneira de Deus, porque Deus agora assumiu o controle na nossa vida. O rio se tornou caudaloso. E no versículo 4 vai dizer assim. Versículo 5, melhor dizendo, diz assim no finalzinho: porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado,
rio pelo qual não se podia passar. Jesus certa vez disse que aquele que crê nele, como diz as Escrituras, rios de águas vivas iriam brotar do seu interior. Está brotando rio aí, meu irmão, no seu interior, na sua vida. Rios de água viva vão brotar do seu interior. E água é vida. Água gera vida. Quando nós vivemos, quando nós nos movemos em Jesus, quando nós existimos para Jesus, a nossa vida começa a produzir efeito na vida das pessoas também. A gente começa a contagiar o ambiente. Ao nosso redor, as coisas começam a mudar. Olha a informação que o texto traz para a gente. Acompanhe comigo aí, por favor. Versículo 7. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem à campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Deus está dizendo aqui que por causa da passagem deste rio, o ambiente será transformado, as coisas iriam mudar. Onde não havia fertilidade, Deus está dizendo: vou fertilizar toda essa região, por causa do meu rio que vai passar neste lugar. E você precisa ter entendimento nessa noite que o rio de Deus já está em você. E por onde você passar, o rio de Deus vai mudar o ambiente, porque você está passando por lá. Deus está trazendo a existência para nós aqui, uma mudança que Ele iria realizar em toda aquela região. Por causa da passagem daquele rio, Deus está dizendo aqui no versículo 12. Acompanhe comigo aí, por favor. Junto ao rio, as ribanceiras de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore, que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. O texto está falando de abundância. Uma abundância que seria trazida por causa da passagem do rio de Deus naquele lugar. Eu queria que você entendesse isso nesta noite. Um dos efeitos que o rio de Deus faz na nossa vida é trazer fertilidade. Repita comigo: fertilidade. A gente pode falar melhor. Fertilidade. Significa que o rio de Deus iria trazer vigor, iria trazer exuberância. A terra seria sarada, a terra seria tornada fértil. O povo aqui está vivendo numa situação muito árida. É preciso que a gente entenda o contexto desta visão. Ezequiel está vivendo no cativeiro com o povo. E o povo estava numa situação muito complicada. O povo estava sofrendo, estava desolado, o povo estava doente, apático, sem vigor, sem vida, sem tempo, sem terra, sem chão, sem esperança. O povo está vivendo aqui sem motivação, porque eles estavam longe da sua terra. E Deus está trazendo uma palavra de restauração, dizendo assim: eu vou mudar a situação de vocês. Eu vou mudar a situação de vocês. E Ezequiel passa então a proclamar essa palavra 22 anos pelas ruas da Babilônia, dizendo que Deus iria transformar aquela situação, porque eles estavam ali por causa de um castigo que Deus lançou sobre a vida deles. Foi o resultado da desobediência do povo de Israel que os levou para o cativeiro. Mas Deus estava dizendo assim:
Eu vou mudar essa situação. Diga para seu irmão aí, nessa noite: o cativeiro é transitório. O cativeiro é transitório. Deus estava dizendo aqui para este povo: vou tirar vocês do cativeiro. Vou tirar vocês dessa situação. Eu vou curar a nação. Deus está dizendo: eu vou curar a nação. Eu vou revitalizar a vida sobre a terra. O profeta estava trazendo esta palavra. O lugar que está infértil vai passar a produzir. Onde não tem mais vida, eu vou trazer vida, porque o meu rio vai passar por esse lugar, e ele vai transformar essa situação. O rio de Deus que corre dentro de você pode provocar esse tipo de mudança na vida de pessoas. Tem pessoas por aí inférteis, áridas, secas, precisando da água, da vida que Deus tem, já te deu. E você então vai fertilizar na vida dessa pessoa. E vida de Deus vai sair de você e vai se introjetar na vida dessa pessoa, porque o rio de Deus corre no seu coração, meu irmão. O rio de Deus encharca a terra da nossa vida. O rio de Deus passa e tira toda a aridez da nossa vida. E o texto bíblico continua dizendo aqui para nós, no versículo 8. Acompanhe comigo aí, por favor, a leitura. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem à Campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Outro efeito aqui do rio de Deus na vida desta região, na vida das pessoas. Primeiro, fertilidade. O segundo aqui, transformação. Deus está dizendo: eu vou transformar o Mar Morto. Eu vou transformar as águas do Mar Morto. A profecia aqui está dizendo que as águas do Mar Morto ficariam saudáveis. O Mar Morto é uma grande lagoa. Por isso que ele é chamado de mar, porque é enorme mesmo. É uma grande lagoa de sal. É o ponto mais baixo da terra. E as exalações do Mar Morto, elas são tão fortes que algumas aves, ao sobrevoarem, não conseguem. Tamanho a intensidade da exalação que o mar solta. É um mar cheio de sal. Lá quem não sabe nadar não tem problema, porque não consegue mergulhar, fica boiando. Por causa da intensidade do sal. E Deus está dizendo aqui: eu vou pegar o Mar Morto e vou transformar as águas do Mar Morto. Deus está dizendo assim: eu vou pegar aquilo que é inútil e eu vou transformar em algo útil. Eu vou pegar um vaso de desonra e eu vou transformar num vaso de honra. Deus está dizendo aqui: eu vou transformar a situação. Eu vou pegar aquilo que é imprestável e eu vou dar um valor para aquilo que é imprestável. Às vezes na nossa família, às vezes dentro do nosso círculo de amizade, nós encontramos alguém que a gente diz assim: aquele não tem mais jeito. Mas Deus está dizendo: eu vou usar você para dar jeito naquele que você acha que não tem mais jeito. Aquela causa que você julga ser perdida, aquela vida que está marginalizada, ela não está fora do alcance do amor de Deus, porque o rio que corre dentro de você, o rio de Deus que faz você viver, que faz você se mover, que faz você existir, esse rio provoca transformação. Provoca transformação. Vou transformar as águas do Mar Morto, diz a profecia, versículo 8, as águas ficarão saudáveis. E Paulo vai dizer que foi assim, que isso aconteceu conosco, quando se cumpriu aquela palavra assim: quem já está em Cristo, nova
criatura, nova criação é. As coisas velhas, as coisas mortas já passaram, eis que tudo se fez novo, para a glória de Deus na nossa vida. Transformação é o que Deus tem para nós, irmãos. Aquela região seria transformada, aquele povo seria transformado, uma nova história para aquele povo. Tem gente que a gente olha assim, e a gente, na nossa incredulidade, a gente coloca até um ponto final na existência da pessoa. Aquele dali não tem mais jeito. O inimigo tenta fazer muito isso na vida das pessoas, mas para aquela causa perdida que a gente quer colocar um ponto final, ou o inimigo colocar um ponto final, Jesus chega e diz assim, bota uma vírgula e diz, não, ainda tem uma história muito grande para eu fazer. Porque o rio de Deus faz isso na vida das pessoas. Acompanhe comigo aí versículo 9. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar. Pega isso aí por favor, ó. E tudo viverá por onde quer que passe este rio. Você pode repetir isso para si mesmo nessa noite? Tudo viverá por onde o rio de Deus passar. Onde o rio de Deus passar, haverá vida. O texto bíblico diz aqui no versículo 9 que haverá muitíssimo peixe. Outro efeito do rio de Deus na vida de uma região, na vida de um crente, é riqueza. O rio de Deus traz riqueza. Está precisando de riqueza? O rio de Deus traz riqueza. Riqueza segundo Deus. Riqueza segundo o padrão de Deus. Não confunde aí não, por favor. Haverá muitíssimo peixe. Deus está dizendo aqui, eu vou enriquecer a região por causa da passagem do meu rio, por causa da presença do meu povo. Eu vou enriquecer a região com muita fartura e com muita abundância, porque Deus é o Deus de provisão. Deus é o Deus de provisão. A sua palavra nos diz que aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Enquanto eu e você estamos lá dormindo, tirando o nosso descanso para a gente renovar as nossas forças para o outro dia de trabalho, Deus continua trabalhando por nós. Deus continua pelejando por nós. Deus continua providenciando as coisas para nós. Por isso Ele nos prometeu que nos daria o pão nosso de cada dia. O pão nosso de cada dia. Deus supre, irmãos, as nossas necessidades. Davi, certa vez, ele disse assim, ó, eu fui moço, mas hoje eu já sou velho. Mas eu nunca vi nessa terra um justo desamparado. Você já viu? E a sua descendência mendigar o pão? Não, por quê? Porque Deus nos enriquece. Deus estaria enriquecendo aquela região. Ele diz, ó, vai ter muitíssimo peixe. Onde tem muito peixe, pense comigo aí, onde tem muito peixe, vai aparecer quem? Pescador. Pescador parece que tem um faro para saber onde tem peixe. Haveria uma migração de pescadores ali para aquele lugar. Haverá muitíssimo peixe. Então tem que ter gente para pescar. Mas gente que vai pescar esse peixe vai precisar também de instrumentos para pescar o peixe. Precisa de barco. Então houve a notícia, saiu a notícia que haveria muito peixe. Então as indústrias produtoras de barco falaram, vamos para lá. Então uma indústria pesqueira começa a se instalar naquele lugar. Mas para o pessoal se instalar naquele lugar, precisa haver comida, precisa haver alimento. Olha, tem uma aglomeração de pessoas ali. Então os donos de supermercado dizem, nós vamos para lá.
levar alimento para o povo. E o comércio começa a crescer. E a coisa começa a se expandir. A região começa a ser povoada. E Deus começa a enriquecer aquela região por causa da passagem do rio dele. Haverá muitíssimo peixe. Vou mudar a situação de vocês. Deus está dizendo aqui para o povo de Israel: vou mudar a situação de vocês. Onde está havendo pobreza, vai haver riqueza. Onde está havendo escassez, eu vou trazer abundância. Sabe por quê? Porque o meu rio está passando por esse lugar. E tudo viverá, todas as nossas áreas viverão por onde o rio de Deus passar. Não sei nessa noite, meu irmão, qual é a área da sua vida que está morta. Mas se o rio de Deus passar aí, ela vai passar a viver. Talvez você esteja se sentindo um fracassado nessa noite. Pastor, eu tento. Deixa o rio de Deus passar. E você vai ver a situação mudar, a área mudar para a glória dele. Por onde o rio de Deus passar, tudo viverá. Aleluia. Aleluia. Versículo 10, junto a eles se acharão pescadores, desde Engedi até em Eglaim haverá lugar para se estenderem as redes. Oh, aleluias! O rio de Deus causa esse efeito na nossa vida. O rio de Deus traz vida de Deus para nós. Ele festiviza a nossa vida, ele transforma a nossa vida, ele enriquece a nossa vida passa a pulsar de uma maneira diferente. E Deus traz também vida. Deus traz vida dele para nós. Sabe por quê, queridos? O Senhor sabe que a gente enfrenta tribulações. E às vezes, com o passar do tempo, a nossa vida vai murchando. Não sei quem aqui já passou por esse tipo de situação. Você tinha ânimo, tinha vigor, tinha disposição, tinha pique. Mas de repente você vai se percebendo sem motivação. Vai perdendo ao longo da caminhada. E aquela esperança, aquela motivação, aquele desejo, aquele encantamento, ele vai se perdendo e vai murchando. O nosso semblante vai mudando. A nossa empolgação vai caindo. Mas o Senhor está dizendo pela sua palavra que ele, pela passagem do rio dele, ele traria a vida. O problema, meu irmão, não é que a nossa vida murche. Às vezes isso acontece. Pelo passar das décadas, as coisas vão saindo um pouco do lugar. E a gente para de crescer. E a gente para de se santificar, de gerar filhos espirituais para o reino de Deus. Certos momentos a gente começa a se apegar um pouco mais ao pecado, vai perdendo aquele desejo de orar, de meditar na palavra, vai perdendo aquela vontade de ser cheio do Espírito, e a nossa vida vai se tornando estéril, a nossa vida vai se tornando raquítica, infrutífera na presença de Deus. Vamos perdendo a paixão pelas almas, aquela fome do maná que vem do céu, do maná que vem de Deus. A gente vai perdendo aquela sede de Deus. E Deus está dizendo aqui pela profecia: eu vou deter toda a mortalidade na vida do meu povo. Eu vou deter pela força do meu Espírito, pela ação do meu Espírito. Eu vou combater toda a morte na vida do meu povo. Eu vou encher novamente o meu povo do meu Espírito. Eu vou revitalizar novamente a minha igreja. A vida vai ressurgir de novo pela passagem do meu rio, do rio de Deus. E Deus tem vida para você, meu irmão, que está precisando de vida do Espírito. Deus tem vida para você. Há um manancial inesgotável disponível para você nessa noite. O rio de Deus está neste
neste lugar para alcançar a tua vida. Vida de Deus na nossa vida, para que a nossa existência seja diferente, para que nós vivamos uma vida que vale a pena ser vivida na presença de Deus. Precisamos da água do Espírito. Para vivermos nele, para nos mover nele, para existirmos nele, precisamos da água do Espírito. Para finalizar, o texto bíblico diz aqui no versículo 12. Versículo 12: junto ao rio, as ribanceiras de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore, que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. Vem de Deus, aleluias. O seu fruto servirá de alimento, olha que maravilha. E a sua folha de remédio. A profecia está dizendo que Deus iria fazer toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. E até as folhas seriam aproveitadas para se fazer remédio. O fruto serviria de alimento, diz o texto aqui, e a sua folha de remédio. E Deus quer usar você como alimento. Deus quer usar você como remédio para a vida das pessoas, por causa do rio dele que corre dentro de você. Nós somos considerados como árvores na presença de Deus. Quando você lê o Salmo 21, o versículo 3, diz que nós somos como aquelas árvores plantadas junto a ribeiros de água. Oh, aleluia! Pergunta para seu irmão: você está plantado junto ao ribeiro de águas? Está plantado, meu irmão? Você vai dar fruto. Você vai dar fruto. Você vai servir de remédio para a vida das pessoas. Aqui fala dos crentes movidos pela graça de Deus, são remédios para os corações feridos. Você é remédio porque com as suas palavras de fé, com as suas palavras de esperança, com as suas atitudes caridosas, isso faz com que os fracos sejam fortalecidos. Por causa do rio de Deus que está correndo dentro do seu coração, te fazendo ter alimento para dar às pessoas, te fazendo ter remédio para dar às pessoas, através do que você recebeu do Evangelho. Isso só é possível se nós vivermos, existirmos e nos movermos em Jesus. É nele que tudo subsiste, é pela ação do Espírito de Deus. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e vocês são as varas. Quem estiver em mim vai produzir muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. É em Jesus, é por Jesus, é através de Jesus, meu irmão, que a gente vai ser transformado em árvores frutíferas na presença de Deus. João 15:5, ele diz: quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito, mas muito mesmo, muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A igreja tem essa função. A igreja tem essa função terapêutica no mundo. Existem muitas pessoas que estão feridas, machucadas pela vida, doentes, precisam de cura, precisam de saúde, precisa de vida, e nós temos a vida de Jesus, a vida de Jesus, que cresce dia após dia dentro de nós. Começa com uma lâmina d'água, e ela vai avançando, e vai crescendo, e vai ganhando terreno, vai ganhando espaço na nossa vida. E este rio de Deus que corre dentro de nós
vai provocar um impacto profundo na sociedade por causa de Jesus. Os efeitos desse rio de Deus em nós serão notórios. Porque as águas saem do santuário. As águas saem do santuário. Nós somos esses agentes de Deus, nesse tempo, nessa geração, para curar este mundo que está ferido. Deus usa a igreja para sarar o mundo. Deus usa a igreja para transformar as pessoas. Deus usa a igreja para mudar o cenário. Eu queria convidar os irmãos a se colocar de pé nessa hora. Nós vamos orar em nome de Jesus. Qual o efeito desse rio de Deus está faltando na sua vida, meu irmão, que você quer experimentar? Está faltando fertilidade, transformação. O que está faltando? Riqueza da parte de Deus, vida, cura. O rio de Deus está disponível. Eu queria que você cresça nessa noite, porque por onde o rio de Deus passar, tudo viverá. Tudo viverá por onde quer que este rio passe. Cadê a turma do Ministério de Louvor? Chega para cá, por favor. Vamos cantar uma canção e nós vamos orar. Nós vamos mergulhar na presença de Deus essa hora em oração, pedindo: Senhor, me alcança pela ação do teu rio, me alcança pela ação do teu Espírito. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora e comece a reagir a esta palavra. Eu não sei o que de específico o Espírito Santo comunicou ao seu coração, mas eu queria que você reagisse nesta noite, falando com Ele, invocando a presença do Senhor sobre a tua vida. Se você nessa noite está precisando de mudança, meu irmão, peça ao Senhor nessa noite, escancare o seu coração para Ele, rasgue o seu coração para Jesus. Nessa noite, peça que esse rio venha sobre a tua vida nesta noite. Peça para que o rio de Deus passe agora e alcance a tua vida, meu irmão. Faça uma oração sincera agora. Faça uma oração honesta para o Senhor. Existe vida disponível para você nessa noite. Existe cura da parte de Deus para você nessa noite. Existe transformação para você nessa noite. Existe fertilidade de Deus para você nessa noite. Existe riqueza do Senhor sendo liberada para você nessa noite. Mas fale com Ele de uma maneira específica. Fale com o Senhor nessa noite agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fale com Deus nesta hora. Abra o seu coração para Ele. O Senhor, que flui do teu grande amor. Aleluia. Águas Aleluia. que correm Glórias a Deus. Glórias a Deus. águas que curam, que Espírito de Deus age neste lugar.
coração e Ele espera uma reação de você nessa noite. Eu quero te convidar aqui à frente para nós estarmos orando por você. Talvez exista uma área da sua vida em que você está precisando que este rio entre para causar um efeito diferente na fertilidade, na cura, na vida, na transformação. Eu quero te convidar, você, irmão, aqui nessa noite, que foi tocado pelo Senhor, quer ser ministrado nessa noite. Eu quero orar pela sua vida em nome de Jesus. Quero convidar os obreiros, os pastores aqui para nos ajudar, nos auxiliar. Nós estaremos ungindo os irmãos essa noite. O Senhor espera de você uma tomada de atitude nessa noite, uma iniciativa, baseada no que Ele comunicou ao seu coração. O rio de Deus está aqui para alcançar você, para gerar vida na sua vida, para gerar transformação na sua existência. E nós queremos impetrar a bênção do Senhor sobre a sua vida. Nós vamos rogar nessa noite para que o favor de Deus te alcance na área que você está precisando, porque o Senhor te conhece como ninguém, e Ele sabe o alcance que você está precisando deste rio. Ele sabe a área, Ele sabe. E nessa noite venha receber a unção com óleo. Venha se derramar aqui na presença do Senhor. Pedir aos obreiros, pastores, por favor, vai estar passando ungindo esses irmãos. E nós vamos estar orando por vocês. Às vezes a nossa vida murcha. As dificuldades da vida tiram